Fala, people! Vamos conversar hoje sobre uma dúvida que é de muitos pacientes e eu vou aproveitar, já que a gente tem muitos alunos da graduação de odontologia, muita gente estudando para fazer as provas de residência da bucomaxila, conversar um pouquinho sobre o processo de reabsorção óssea e principalmente também entender alguns conceitos que eu acho que hoje, com a informação internet, tá tudo muito confuso. Então vamos tentar clarear essas ideias. Mas antes eu quero te convidar para compartilhar, curtir, ativa aí o sininho de notificações para você continuar recebendo os vídeos aqui do nosso canal. Comenta, principalmente, sugestões de próximos temas. Se quiser colocar alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou deixar meu Instagram no final, você pode conversar comigo, bater um papo, a gente tem ligação direta aí e estamos aqui. Vamos lá. A dúvida hoje que eu vejo, principalmente relacionada a esses conceitos de precisa de enxerto ou não quando se trata de implante. E aí vamos clarear alguns conceitos. Primeiro deles, processo de reabsorção óssea. O osso que existe na boca, ele existe estritamente em função da presença do dente. Se o paciente perder o dente, esse osso, através da classificação de Caldwell e Howell, que é uma classificação que cai bastante em prova, a gente pode ter vários níveis de reabsorção óssea. E isso vai depender do tempo. Então, o paciente que perdeu o dente há muito tempo, com certeza, por conta de vários fatores intrínsecos e extrínsecos, o osso que existe ali naquela região da boca, ele vai sendo reabsorvido e o cálcio, a estrutura do osso, dos minerais, ele vai ser jogado para outra parte do corpo humano do paciente. Então, o que é que acontece? Se a gente for pensar em reabilitações, ou seja, devolver dentes de forma unitária ou em regiões, a gente precisa avaliar quais regiões estão envolvidas. E aí, nesses casos, com certeza, se o paciente perdeu o dente há muito tempo e precisa colocar um implante para fazer um novo dente, provavelmente haverá necessidade sim de fazer enxerto ósseo. E aí existem vários tipos de enxerto, e isso aí pode ser um tema por uma próxima oportunidade. Mas o que é importante? Casos unitários ou casos menores, envolvendo 2 a 3 dentes, em que o paciente perdeu os dentes há muito tempo e quer reabilitar, quer ter os dentes de volta fixos nessas áreas, e aí a ideia é usar os implantes dentários como se fosse a raiz desses dentes, possivelmente haverá necessidade de fazer um planejamento com enxerto ósseo. Se a gente for levar em consideração a região posterior, atrás da maxila, a gente vai ter que lançar mão, por exemplo, do levantamento de seio maxilar, ou sinus lift, do termo em inglês, levantamento de seio, que é levantar a membrana da cavidade sinusal, da cavidade do seio maxilar, preencher de osso e colocar o implante. Abrindo um parênteses, nessa etapa, dependendo da quantidade de osso remanescente nessa área, a gente pode fazer o enxerto e instalar o implante no mesmo momento. Ou, se o remanescente ósseo for muito pequeno, menor do que 3, 4 milímetros, aí é indicado fazer somente a reconstrução óssea e, num segundo momento, após mais ou menos 5 a 6 meses, que é o tempo que o enxerto de osso vai se transformar no osso do paciente, a gente pode fazer a cirurgia de instalação do implante dentário. Beleza, agora a gente destrinchou casos unitários, casos parciais. Agora, se o paciente perdeu todos os dentes, e aí a gente está falando de casos totais, próteses do tipo protocolo. Prótese protocolo é uma prótese única que é sustentada por 4 a 6 implantes. Nesses casos, o paciente perdeu quase todos os dentes ou todos os dentes, e aí a gente tem um processo de reabsorção óssea
uniforme, ou seja, em toda a arcada, seja na parte superior ou seja na parte inferior, na mandíbula. Em se tratando de região superior, eu preciso fazer a enxertia óssea, a reconstrução do osso para poder colocar os implantes? Não necessariamente. Por quê? Existe a técnica on-on-4, que ela se subdivide em três possibilidades. O paciente perdeu todos os dentes na parte de cima, houve uma pneumatização, ou seja, um alargamento do seio maxilar, o rebordo ósseo, ou seja, o osso remanescente na parte posterior de cima está bem fina e o paciente só tem osso na região anterior. Eu posso lançar mão de apenas 4 implantes convencionais. O ideal é que sejam implantes longos, os implantes mais distais, para a gente ter uma disposição trapezoidal desses implantes e aí a colocação da prótese, sem necessidade de enxerto ósseo. Segunda possibilidade, o paciente ele perdeu todos os dentes, houve o processo de reabsorção óssea posterior mais pneumatização do seio maxilar e na região anterior o processo de reabsorção óssea avançou mais, ou seja, ainda tem um pequeno osso remanescente na região dos pilares caninos. A gente pode lançar mão da técnica on-on-4 com 4 implantes híbrido. Ou seja, a gente coloca 2 implantes convencionais na região anterior e um implante zigomático na região posterior, sem necessidade de enxerto ósseo. E os casos mais extremos, em que o paciente perdeu todos os dentes, houve um processo de reabsorção óssea total e não tem osso nem para colocar um implante sequer convencional, a gente pode lançar mão da técnica on-on-4 com duplo zigoma, ou seja, 2 zigomas, 2 implantes zigomáticos de cada lado. E aí a gente tem a possibilidade de reabilitação do paciente sem enxerto ósseo. Na região da mandíbula, geralmente a gente faz 4 implantes convencionais na região anterior entre os forames metonianos. O processo de reabsorção óssea na mandíbula ele é um pouco mais lento na região anterior do que na região posterior. Então, geralmente a gente tem um padrão de reabsorção maior na região posterior da mandíbula, o que não inviabiliza a técnica on-on-4 na parte inferior. Ficou alguma dúvida? Eu acho que eu consegui destrinchar e explicar bem essa questão. Implante e enxerto. Precisa de enxerto quando eu vou fazer implante? A resposta é depende. Depende do caso, depende da região, depende de quanto tempo você perdeu os dentes. Então depende de uma avaliação pormenorizada. Beleza? Então, deixe nos comentários se ficou alguma dúvida. Compartilha. Pode deixar sugestões de tema para os próximos vídeos. E acompanhe aqui que nós temos mais conteúdos em breve.